Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam no caminho que... Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos ilumine, esteja aqui conosco para que nós possamos passar para vocês tudo aquilo que nós recolhemos nos livros da nossa doutrina maravilhosa e que sempre, né, nos auxilia na nossa caminhada. Esse assunto, desigualdade das riquezas, é o item 8 do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós vamos contar, em início, a história de um personagem, que na verdade é um personagem real, porque essa história está contida em um dos livros que nós sempre usamos nos nossos estudos. Quem nos conta é Humberto de Campos, o irmão X. Cantídio Pereira era um homem que se podia dizer de posses. Era um homem muito rico, abastado, como se costumava dizer na época, que possuía fazendas, 2 fazendas no interior do Rio de Janeiro, possuía um conjunto de imóveis na beira de uma das praias mais bonitas, cariocas mais bonitas, tinha carros, gostava de comer bem, de beber, tinha muitos amigos, era um homem muito agradável e sempre que estava numa roda de amigos contava piadas elegantes. Se trajava muito bem de linho, de seda, sapatos estrangeiros de cromo, era um homem feliz. Mas a nossa história começa quando, numa certa ocasião, no mundo espiritual, Humberto de Campos encontra Cantídio Pereira numa casa simples, onde se tratava de assuntos da reencarnação. E com uma surpresa muito grande, porque nem sabia que o amigo já estava desencarnado, o abraça com muito carinho, com muita amizade, com muita alegria de vê-lo ali, né, conversando e tal. Mas estranha, porque o aspecto de Cantídio era muito diferente daquele homem elegante que ele conheceu no tempo, na vida na Terra, os 2 encarnados. Cantídio estava parecendo um mendigo, e na sua fisionomia havia tristeza, havia angústia, havia amargura. E quando Humberto de Campos ia fazer uma pergunta, ele fala: deixa, meu amigo, que eu vou te contar. Eu já estou aqui há 2 anos, mas o tempo suficiente para compreender tudo o que houve comigo durante a vida no corpo físico. Você me conheceu e sabe que eu era uma pessoa de posses e que vivia uma vida muito bem. Fiquei viúvo muito cedo, na mocidade, ainda com 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas, que eram a luz da minha vida. E por eles fiz tudo, dei tudo o que podia, abençoei-os de toda maneira com coisas materiais e eram os meus amores. Cresceram, casaram e vieram 4 netos que continuaram enriquecendo e animando e trazendo muito amor e muita paz à minha vida cotidiana. Mas, um belo dia, precisei vir embora. E com a ajuda de companheiros, quando acontecia a missa do 7º dia, eu fui levado à igreja. Foi concedida essa graça de me levar até a igreja para que eu pudesse ver os meus. Chegando lá, eu já notei uns olhares estranhos entre meus 4 filhos, minhas noras e meus genros. Mas fiquei quieto. Quando regressaram à casa, eu os acompanhei. Chegando lá, o que vi, meu amigo, me deixou constrangido. Discutiam por tudo e por nada. Meus filhos brigavam, minhas filhas brigavam, e ninguém me ouvia, eu pedia que parassem, mas ninguém me sentia a presença. E nesse momento eu vi pratos sendo jogados ao chão, pratos chineses maravilhosos, que eles nem levaram em conta o valor
né, estimativo da peça. Eles só pensavam no dinheiro que iria render no leilão de antiguidades. E assim, livros queimados, socos, palavrões e tudo mais. Eu fiquei amargurado. E, na verdade, vim-me embora constrangido e não senti, meu amigo, durante esses 2 anos em que me encontro aqui no mundo espiritual, uma só prece, uma só oração, um só pensamento sincero que me fosse dirigido por esses meus queridos familiares. Passado um tempo, foi-me concedido o direito de ir visitá-los. E qual foi a minha surpresa? Estava tudo transtornado. Meus genros tinham conseguido tirar dos meus filhos uma quantia enorme, porque se sentiam ultrajados, se sentiam inferiorizados, e os meus filhos, atordoados, cederam a eles a quantia. Um comprou logo um carro do último tipo e foi logo para as noitadas. O outro, como adorava corridas de cavalo, comprou vários cavalos e se jogou nessa vida. Uma das minhas filhas, a que era casada, com o que gostava dos cavalos, não aceitava nada daquilo. E, muito sensível, começou a ter perturbações, o sistema nervoso abalado e foi trancafiada numa casa de repouso para doentes mentais. A outra, não querendo perder o marido, foi atrás dele nas farras, nas bebedeiras e sabe lá Deus quando ela poderá dar conta dos compromissos que assumiu. Meus 4 netos me decepcionaram. Os mais novos viviam junto dos entorpecentes de gotas entorpecentes. E os mais velhos, os 2 mais velhos, viviam nas lambretas, para cima e para baixo. Ninguém queria saber do trabalho. Minhas noras só queriam vida social e preguiça. Não faziam coisa nenhuma. Meu amigo, não foi a morte que me fez isso que você está vendo, foi a vida que continuou lá do outro lado, que fez isso comigo. Eu agora estou aqui porque estou pleiteando uma volta ao corpo, para que eu possa fazer diferente, para que eu possa resgatar, de alguma forma, isso tudo que me atormenta. Eu simplesmente concluí que colhi o que semeei. Então, nesse momento, vem alguém lá de dentro da sala reservada à programação e disse: olha, meu amigo, eu não tenho para você nada que possa te satisfazer nesse momento. Você ainda tem 40, 50 anos para ficar aqui aprendendo. Você não tem necessidade de ir agora. Ele, não, eu quero ir agora. Eu quero esquecer, eu quero o esquecimento do renascimento. E quero a oportunidade de viver diferente. Aí o espírito, que era encarregado, né, disse assim: bom, eu só tenho uma coisa para lhe oferecer, mas é uma coisa meio complicada. Eu tenho uma reencarnação imediata como um dos filhos de um casal de idiotas no antigo Morro dos Cabritos. Humberto de Campos ficou atento. Cantídio Pereira ajoelhou, levantou as mãos para o céu e agradeceu. Agradeceu de todo o coração a oportunidade do esquecimento e de vir de uma forma completamente diferente da vida anterior, onde a riqueza, onde a abastança, onde os bens materiais fizeram com que ele agisse errado e chegasse lá daquela maneira que nós vemos. Então, quando nós voltamos ao mundo espiritual, nós temos uma visão da vida aqui, né? De tudo que nós fizemos. Um espírito lúcido, um espírito que tem algum preparo, tem essa condição. E aí a gente vê os erros, a gente vê onde errou e a gente pede para voltar de uma outra maneira. E nesses casos é que muita desigualdade das riquezas acontece na nossa vida na Terra. Porque, geralmente, quem erra por excesso de dinheiro, quem erra por superproteção, quer vir de completamente diferente, quer vir de outra maneira. E a gente fica pensando nas pessoas que não são espíritas, que não entendem essa vida que continua da mesma forma, com a mesma consciência que nós temos aqui, e que não acreditam na reencarnação. Quando que vão acreditar que pediram para vir naquela condição? Que pediram para vir numa favela, numa comunidade, passando por tantas dificuldades. E até nós espíritas, quantas vezes a gente, quando passa um sufocozinho, a gente diz assim: não pedi isso não, eu acho que não pedi não, eu acho que me foi dado sem eu pedir. Porque
na verdade, nós ainda temos um pé muito aqui na terra, né, nas coisas materiais. Nós ainda nos satisfazemos com tudo que nós temos aqui, com tudo que nós encontramos, e temos uma dificuldade muito grande em viver essa desigualdade entre a riqueza e a pobreza. A pobreza ainda nos constrange, a miséria ainda nos constrange, e a riqueza a gente sempre acha que é uma oportunidade de viver melhor, de ajudar mais. Todo mundo que pleiteia, até mesmo quem joga aí na loteria, diz assim: se eu ganhar, eu vou ajudar lá a minha casa espírita. Eu vou ajudar aquela família assim, assim. Mas, na verdade, isso tudo são motivos, porque ele quer mesmo, a pessoa quer mesmo, é se ajudar, é fazer uma vida diferente. Então, o princípio da reencarnação, que é adotado pelo Espiritismo, oferece uma série de ensinamentos, uma série de oportunidades e de possibilidades para que os espíritos que estejam no momento encarnado possam, né, entender umas tantas coisas. E daí a gente sabe que muitos espíritos encarnados, pessoas, né, na vida, que mostram uma inteligência muito grande, mas que não dão certo na vida, a gente conhece, né? E a gente até comenta, como é que fulano, que estudou tanto, que é tão inteligente, não consegue ir para frente? Porque, na verdade, muitos desses espíritos já estiveram em países com uma vida muito mais estável, com uma possibilidade de viver uma vida muito melhor. E, como erraram, como não souberam aproveitar a situação, vem reencarnar num país como o nosso e tantos outros, que ainda tem umas dificuldades muito grandes, e ainda tem muitas coisas para conseguir entender e para lutar, né, em benefício de si mesmo e dos outros. Então, essa vinda desses espíritos que já viveram a riqueza, que já viveram uma vida equilibrada e que hoje precisam passar pelas dificuldades que nós aqui vivemos, e, no entanto, eles não conseguem, né? A gente percebe que lutam e não saem daquele estágio onde se encontram. Então, na nossa história, a gente vê muito bem que a mudança, a condição de status, não é? A riqueza, a possibilidade econômica, a abastança, aquela vida que a gente diz que é uma vida fácil, nem sempre dá a felicidade àquele espírito encarnado. Não é o fato de ter recursos que vai possibilitar uma vida melhor. E nós precisamos ver que em toda essa história está o nosso livre-arbítrio embutido. O livre-arbítrio, nós sabemos que é o que Deus nos concede para que nós possamos resolver, decidir o caminho a tomar. E muitas vezes nós usamos mal o nosso livre-arbítrio, como aconteceu na história. Usa mal, não percebe que está caminhando num rumo em que as coisas não vão dar certo, porque, na verdade, o nosso amigo, o nosso personagem, ele não achava que estava fazendo errado. Ele achava que era aquilo mesmo, já que ele tinha, era para favorecer a vida dos seus filhos, dos seus netos. E, na verdade, quando chegou lá, ele viu que a coisa era completamente diferente. Então, a reencarnação nos dá a certeza de que todos esses governantes que nós estamos vendo por aí, né? Todas essas pessoas que estão infringindo as leis, que estão avançando naquilo que não lhes pertence, que estão beneficiando as suas próprias vidas e prejudicando um número tão grande de pessoas, vão dar conta disso, não é? E nós precisamos ter esse pensamento, porque se nós não temos esse pensamento de que eles um dia darão conta, o que a nossa doutrina nos ensina, nós vamos nos deixando entrar nessa sintonia negativa. E daqui a pouco a gente está com raiva, a gente está indignado. Isso não é bom para nós. A raiva que nós sentimos, a indignação, vai fazer mal para nós mesmos, porque eles vão continuar fazendo tudo o que eles querem. Mas nós temos a certeza de que a justiça divina não falha, de que um dia eles darão conta em outras existências, ou até mesmo nessa. Nós temos visto aí, né, uns e outros que não estão satisfeitos no local onde foram parar, não é? Mas é isso que lhes cabe. E aí vem uma situação antagônica que o Espiritismo nos esclarece. Quando nós vimos uma pessoa numa miséria muito grande, numa dificuldade muito grande, para a qual ela não colaborou, a gente tem tanta pena, tem tanta tristeza,
Mas nós temos que entender que aquele espírito está resgatando. Aquele espírito está ali naquela miséria, porque com certeza, em outras existências, já fez o que esses estão fazendo aí. Enquanto eles fazem, a gente fica indignado, tem raiva. Quando eles vêm resgatar, a gente tem pena. A gente tem pena e quer fazer tudo por eles. Não é bem assim. A gente tem que ter dó, piedade, porque é para isso que as coisas acontecem, né? Na ligação que existe entre todos os espíritos encarnados, mas nós não temos que achar que é um coitadinho. Nós não temos que chorar nem ter tristeza porque o outro está passando uma situação difícil. Ele está passando uma situação difícil porque precisa, porque com certeza deixou lá atrás alguma coisa bem grave e daí para frente ele vai ter que dar conta. Então isso, de certa forma, não é que nos console, é que nos instrui. E que faz com que nós também sejamos vigilantes das nossas vidas, vigilantes das nossas posturas, porque, na verdade, o erro, a falcatrua, o abuso da posição, ela começa embaixo, ela começa na escola, ela começa naquele que não tem ainda poder nenhum, mas está sempre dando um jeitinho de usurpar alguém. É na fila do banco, né? Vai se colocando, quando você olha, está na tua frente. E muitas vezes a gente não tem coragem de falar. O filho chega em casa com alguma coisa que não pertence e fala, eu achei, achou meu filho, então tá bem, pode guardar. Não vai averiguar. E vai endossando. E o próprio responsável, aquele que toma conta da criança, quantas vezes acha um celular? Eu já vi uma situação como essa e diz, não, achei, não vou nem procurar de quem é. Quem perdeu é porque não tomou cuidado. Achado não é roubado, né? São os ditadozinhos que a gente usa para tapear as nossas intenções, que às vezes não são tão boas. Então, a vigilância precisa ser fundamental nas nossas vidas. Vigiai e orai, já disse Jesus. Não é orar e vigiar, não. Porque às vezes a gente ora por aquilo que a gente nem tem direito, mas acha que tem, porque nós vivemos equivocados aqui. Se nós não tomamos conta das nossas atitudes, quantas vezes nós nos achamos certos, cheios das razões? E, no entanto, no momento desse em que retornamos à pátria espiritual, que todos sabem que retornam, e nós espíritas sabemos que seremos cobrados, nós vamos ter a decepção, a tristeza de ver que erramos porque não prestamos atenção naquilo tudo que nós tínhamos que fazer. Então, essas idas e vindas que nós vamos para o mundo espiritual e aqui voltamos, é na certeza de que estamos cumprindo a justiça divina. Estamos aqui pela justiça divina. E que se hoje sofremos, e que se hoje temos algumas necessidades, que nem sempre são financeiras, às vezes são de saúde, às vezes são problemas na família, nós precisamos passar por aquilo. Porque a justiça divina não falha. A justiça divina está atenta a tudo. Esses dias eu estava escutando uma palestra, me parece até que foi daquele encontro que teve em Fortaleza, né, aquele congresso, e eu consegui pegar por acaso. Foi até, acho que, de Anete Guimarães. E ela dizia assim para as pessoas, gente, a sociedade é justa? Todo mundo, não. Por que a sociedade não é justa? Porque uns têm tanto, outros não têm nada. Porque é uma desigualdade muito grande. Porque a gente acha que o ideal é a igualdade, né? Só que quem acha que o ideal é a igualdade é quem não tem nada. Porque quem tem não quer igualdade, não. Quer permanecer com o que tem. Então, ela fazia esses questionamentos e as pessoas diziam, não, a sociedade não é justa. Mas adiante ela falava assim, gente, Deus é justo? Aí todo mundo, Deus é justo. Deus sabe tudo o que faz. Claro que Deus sabe o que faz. E a sociedade? A sociedade não. Então Deus não é justo. Se a sociedade não é justa e se Deus está atento a tudo, então Deus não é justo. Isso não quer dizer que nós tenhamos que ser conformistas. Que nós deixa para lá. Ele está ficando com o meu dinheiro. Deixa para lá. Não. Nós temos que lutar pelos nossos dinheiros, pelos nossos direitos. O que nós não podemos é nos deixar envolver por essa onda de negativismos que se encontra no ar.
Todos nós estamos sentindo que o negativismo está aí no ar, que nós estamos nos deixando envolver. Cada dia que a gente liga a televisão, é assim um dardos em cima de nós, de coisas que têm acontecido, de falcatruas, de erro, é prefeito daqui, é governador dali. Então, meu Deus, o que é isso? O que aconteceu com a humanidade? Mas nós temos que lembrar que estamos caminhando para o mundo de regeneração, que hoje pertencemos ao mundo de provas e expiações, e que, na verdade, nós temos que cuidar de nós mesmos, das nossas posturas e daqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Filhos, netos, vizinhos, amigos, alunos, sobrinhos, seja lá quem for, porque nós temos que passar dignidade, ética, moral, que é a grande busca do homem quando encarnado. É a sua moralidade, é a sua transformação moral. É isso que nós fazemos aqui. Então, se nós formos vigilantes, nós estamos cuidando de nós e daqueles que nos cercam. E, com certeza, estaremos aptos ao mundo de regeneração. Enquanto tantos que nós vemos por aí irão, não, né? Irão retornar ao mundo ao mundo como o nosso, ou às vezes até ao mundo primitivo, levando a bagagem da inteligência, da cultura e de tudo mais progresso intelectual. Mas, na hora da moral, não é à toa que nós sabemos que muitos espíritos reencarnaram aqui com essa bagagem para impulsionar a Terra, a evolução e o progresso da Terra. Então, na verdade, a justiça divina é a oportunidade de nós nos aprimorarmos e de nós buscarmos o equilíbrio. O equilíbrio é exatamente avaliar as nossas posturas e estabelecer o que é bom e o que não é bom para nós. Não vamos esconder de nós mesmos as nossas faltas, aquelas atitudes que nós tomamos porque amamos um, amamos o outro. Não vamos porque não estamos beneficiando. Nós precisamos buscar esse equilíbrio, buscar essa verdadeira oportunidade de nos aprimorarmos e de nos conhecermos. Porque nós nos conhecemos na prática. A teoria a gente sabe, não é? A gente ouve tanta palestra, a gente faz tanto grupo de estudo, então nós estamos sempre aprendendo e aprendendo. Mas na hora que as coisas nos acontecem, é que nós vamos ver que atitude tomamos. Precisamos ser vigilantes quanto a essas nossas atitudes, as nossas reações e tudo mais que tem acontecido conosco. Eu sou muito boa, eu faço tudo, eu ajudo e tal e coisa. De repente, acontece uma coisa que a gente não gosta e cadê a boa? Cadê aquela que estava certinha? Nada. Então, essas nossas atitudes são muito importantes para nós avaliarmos a nossa jornada, a nossa postura e a nossa conduta enquanto espíritos encarnados. Porque lá, no mundo espiritual, é a teoria, aqui é a prática. Aqui é onde nós vamos colocar em prática o que nós aprendemos lá. E Kardec sempre se preocupou com tudo, não é? Kardec foi extremamente atencioso no Livro dos Espíritos. E na questão 814, ele perguntou o seguinte: por que Deus concedeu a uns riqueza e poder e a outros miséria? E os Espíritos respondem: para experimentá-los de modos diferentes. Então, nós estamos sempre, meus irmãos, passando por provas. Nós estamos sendo experimentados, seja nas nossas dificuldades, estamos resgatando muitas coisas, mas também estamos passando por provas. Está aqui na resposta dos Espíritos. Continuando, eles dizem: além de que foram provas escolhidas pelos próprios Espíritos. Olha a nossa história. E aquela coisa, isso aí não escolhi não, escolheu sim. Que, no entanto, sucumbem frequentemente. Então, muitas vezes, a gente vem cheio de propósitos, né? Não, quando está lá. Aceita as provas difíceis, só que os espíritos não nos deixam voltar com provas que eles sabem impossíveis de serem realizadas.
Quando nós voltamos uma determinada situação, com determinado compromisso em relação às pessoas que nos cercam, é porque nós temos condições. Porque se não tivéssemos, não teríamos esta prova. Porque há uma organização muito grande no mundo espiritual na questão do reencarne. E André Luiz nos fala sobre isso em todos os seus livros, em vários dos seus livros, nos mostrando quanta coisa envolve o preparo do espírito para retornar ao corpo. Na questão 815, Kardec pergunta: qual das duas é a mais perigosa para o homem, a da riqueza ou a da desgraça? E os espíritos respondem: tanto uma quanto a outra. A miséria provoca a lamentação contra a providência. A riqueza leva a todos os excessos. Isso foi escrito lá atrás, né? E a gente continua vendo isso acontecer. A gente continua vendo, não são todos, nós não vamos generalizar, nós sabemos que tem espíritos muito lúcidos, reencarnados, mas na grande maioria, aquele que pode dar um jeito para melhorar a sua situação, aquele que pode botar mais um contratozinho na sua ficha, vai botar. Porque acha que não está prejudicando ninguém, mas está prejudicando o povo, está prejudicando a gente. As obras não são feitas. A cidade aqui, a outra, acolá, estão todas necessitando de fator financeiro para que possa dar andamento à governança, seja ela qual for. A gente nem está analisando esse aspecto. A gente está analisando o aspecto de usurpar aquilo que não pertence a essas criaturas. E elas acham que pertence. Então, na verdade, o pobre está sempre lamentando: ah, minha vida é horrorosa, eu não tenho nada, eu não posso nada. E o rico vai nos excessos, né? Cada vez mais buscando melhoria para si mesmo. Questão 816. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios de fazer o bem? Ora, tá bem, tem tentação, tem gente que diz, rouba, mas faz, né? Esse ditado é horroroso, né? Antigo a beça. Rouba, mas faz. Não rouba, mas faz, tem só que fazer. Para que foi para lá? Para que foi governar alguma coisa? Não tem que rouba, mas faz, tem só que fazer. O rouba tem que ficar de fora. E os espíritos respondem: é justamente o que nem sempre faz, é ajudar. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam e julga não ter o bastante para si mesmo. É aquela história que é sempre mais. Nós tivemos agora, né, em que as coisas foram devassadas aí no nosso estado, o absurdo das riquezas acumuladas com falcatruas e com roubos. Quando que essa criatura, ou todas as criaturas envolvidas, terão tempo de gastar esse dinheiro? Não, nem que vivam 100 anos, não vai dar para gastar. Vai deixar de herança para dilapidarem aí, como acontece? Então, na verdade, a gente está vendo que fica uma sedução em que a pessoa não raciocina, não tem um limite e vai exatamente cada vez querendo mais. Kardec nos diz que a posição, a riqueza e a autoridade sobre os outros são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria. Quanto mais o rico e poderoso for o homem, maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Então, tanto uma prova como a outra é difícil, mas quanto mais o rico tem, diz ele aqui, tem a oportunidade de fazer o bem ou o mal. O bem, ele é tímido, né? Você não vê, ou então não dá ibope, porque nas televisões, nos jornais, você não vê aparecer bem quase nenhum. Ninguém se preocupa em falar de alguma nova criação, de alguma coisa que alguém tenha feito de bem. Mas na hora da maldade está tudo ali, dando exemplo, cada vez instruindo mais aqueles que estão se iniciando nessa vida de crime. E, na verdade, esse que tem o recurso poderia fazer o bem. É para isso que ele teve o recurso. A cobiça vai fazer com que ele não veja nada, com que segue os seus olhos para as coisas da vida, para as coisas importantes. Então, Deus experimenta o pobre pela resignação.
Então, a virtude que o pobre precisa exercitar, não precisa ser o pobre miserável, qualquer dificuldade que a gente tenha, nós a temos para exercitar a nossa resignação. E ao rico, para exercitar a caridade e a fraternidade, a boa vontade com os outros. Mas, na verdade, tem uma virtude, que é a primeira, a mais importante, que precisa estar presente nessas outras, que é a humildade. Nós, primeiro, precisamos conquistar humildade, porque a resignação só vai acontecer se nós tivermos humildade. Assim também, a caridade e a fraternidade, se houver humildade no rico. Caso contrário, a resignação não é resignação, é acomodação, é até preguiça. Não tem nada, mas não sai para correr para a luta. Ah, não, deixa assim mesmo. Faz mal, não, eu não tenho muita fome, não. Ah, essa roupinha tá boa. Esse é resignado? Não é não. Esse é acomodado, é preguiçoso, é aquele que não quer buscar além daquilo que lhe coube. E o rico da mesma forma. Caridade que a gente anuncia no jornal, caridade de artista que a TV aparece na hora exata que o artista vai lá no asilo, no orfanato, ninguém contou não, sabe? Foi intuição. Isso não é caridade, isso é promoção. É claro que faz um bem aquele que recebe, mas a pessoa está se promovendo. Então, na verdade, diz Jesus no Evangelho, os tesouros que devemos acumular, todos nós já ouvimos isso, né? São os do céu. Os do céu no sentido da eternidade, de bem com a eternidade. Ou seja, os valores íntimos que nos levam à glória eterna. São os valores que nós precisamos armazenar. E diz mais, que as traças não roem e os ladrões não roubam, está lá no Evangelho. Na verdade, Jesus, lá atrás, já sabia que nós vimos com todos esses defeitinhos, que não somos só nós os brasileiros, não, né? Hoje que a globalização está aí, e no minuto que a coisa acontece do outro lado do mundo, a gente aqui já sabe, nós temos visto barbaridades, absurdos, coisas incríveis que os espíritos encarnados estão fazendo. Não só de meter a mão naquilo que não lhes pertence, mas também de dar cabo da vida dos outros. Agora parece até que é um contágio, né? Acontece um, daqui a pouco 2, 3, porque acho que as mentes vão se deixando envolver nas trevas. É nas trevas, realmente. E nós temos que ter esta vigilância também. Nós não podemos nos deixar envolver nas trevas. Nós não podemos entrar nesta sintonia, em que, de repente, nós também estamos indignados, nós também estamos agressivos, nós também estamos malcriados. Não podemos de forma nenhuma. Então, a bagagem que Jesus fala aqui, é a que vai nos promover, é a que vai fazer com que a gente chegue do outro lado bem, de bem com a gente, de bem com tudo. A outra, da riqueza, do carro, da roupa, das casas. Tem gente que tem mania de casa, né? Bom, tudo bem, quem pode, ótimo. Ninguém está censurando aqui você adquirir conforto, comodidade, você poder adquirir algumas coisas, mas tem gente que armazena, que guarda aquilo de uma tal maneira que chega a ficar uma coisa absurda. E a gente lembra daquela passagem do Evangelho, né? Daquele homem que tinha tanto, produzia tanto, que botava tudo no celeiro. Chegou a construir outro celeiro para armazenar mais grãos, que não se preocupava com quem não tinha nem o que comer. E o que ele escuta do anjo? Louco, essa noite sua alma será levada. Então não adianta a gente armazenar, a gente não sabe a hora da partida. A gente sabe a hora da chegada, assim mesmo mais ou menos, às vezes adianta, né? Mas a hora da partida a gente não sabe, não. A gente está aqui hoje, daqui a pouco a gente pode não estar. Então, a riqueza e a pobreza, nós vamos ver que Jesus nos fala numa passagem do Evangelho a respeito desse assunto. Jesus nos diz, bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome e chorais, porque sereis fartos e vos rireis. Mas ai de vós, os ricos, que já recebestes vossa consolação. Ai de vós, os que agora estáis farto, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Então,
Aqui, Jesus já tem um prenúncio da reencarnação, né? Só não vê quem não quer. Como que vai chorar aquele que está bem? Vai chorar numa outra vida. Foi o que nós falamos antes. Ele vem numa condição que vai ser de choro mesmo, e de ranger de dentes, como Jesus fala. Então, nós temos que perceber que não é para todos aqueles que agem bem que vem essa palavra de Jesus. O espírito Vinícius, no livro Nas Pegadas do Mestre, faz umas observações a respeito desse assunto. O agora significa a existência presente. Então, que agora chorais, quer dizer, aquele que está passando realmente pela necessidade. E que agora estás fartos e ri. Quem ri porque está farto é aquele que não está nem ligando para o outro que está precisando. Então, significa a existência presente, que não é mais do que um momento na eternidade da vida. Outra coisa que nós precisamos prestar atenção. A gente valoriza tanto a vida do corpo, né? Que a gente não esquece que ela na eternidade é um pedacinho curto, esse que nós passamos aqui, né, nessa atual encarnação. Nós vamos ter outras, e já tivemos outras tantas, mas é um pedaço muito curto, e nós valorizamos, às vezes, tantas coisas que não deveríamos valorizar. Diz ainda ele, pobres e ricos de hoje, a situação é efêmera, passará como se sucedem as fases da lua. Então é para a gente não se desesperar. Tudo passa, e essa frase é real. Mesmo quando nós lembramos da nossa vida, de situações que nós já passamos, de dificuldades financeiras, alguns, de perdas, outros ou muitos, a gente diz, é mesmo, tudo passa. Porque se já choramos tanto por aquilo, hoje nós temos uma saudade, hoje as experiências das dificuldades passadas nos servem de lição, e tudo passa, na verdade, tudo passa. Somos espíritos que, quando encarnados, submetidos a provas, que nos cumpre vencer. Espíritos encarnados que aqui estamos para vencer provas. Somos caminheiros eternos da estrada da evolução. Já deixamos tanta coisa para trás. Se hoje achamos que está tudo muito difícil, imagina lá atrás, quando éramos bárbaros, quando éramos primitivos, no tempo de Moisés, em que nós puxávamos a faca e enfiávamos no outro por qualquer coisa, quanta coisa já aprendemos e como já evoluímos, nós que aqui estamos, que valorizamos as verdades que estão junto com a razão, as verdades que estão explicadas pela razão. Aos pobres, fazei jus às promessas das bem-aventuranças, suportando a pobreza com resignação e calma, aproveitando a situação para esmagar o orgulho e adoçar o caráter. Sede humildes e pacientes, sem baixezas nem vilanias. Então, não é porque eu sou pobre que eu preciso agredir o outro, ou seja, no sentido de tirar o que é do outro. Se eu preciso estar sempre querendo tirar alguma vantagem porque eu não tenho e ele tem, nós temos que pensar que estamos nessa prova, porque essa prova é importante para nós. Aos ricos, elevai o vosso ideal acima das coisas mundanas, fugi da sentença das palavras do Mestre. Procurai possuir a riqueza, que o ladrão não rouba, como nós já falamos, a traça não rói e a morte não arrebata. Aproveitai para exercer a beneficência. Combatei o egoísmo que instiga o aumento da fortuna na terra, cavando a ruína no além. Então, quanto mais riqueza nós acumularmos aqui, não viver bem, não fazer uso justo daquilo que nos pertence, não termos algumas regalias e conforto, isso nós temos o direito, se assim não fosse, não estaríamos aqui nessa situação. Mas nós temos que preparar a nossa bagagem para lá, para o além, porque é para lá que todos nós vamos um dia, não é verdade? Então, nós vamos falar agora de um momento, de uma desigualdade, né, que é o título do nosso trabalho, a desigualdade das riquezas, que nós vemos por toda parte.
Para as pessoas que não levam em conta a vida eterna, a desigualdade das riquezas é um problema que nunca poderá ser resolvido, solucionado. Então, a respeito disso, né, dessa que muita gente fala, tinha que ter igualdade, tinha que haver uma divisão, aquela coisa de socialismo, né, que na verdade a gente sabe que é só teoria, na prática não existe. E muita gente pensa ainda assim. Então, a resposta a essa questão nos vem numa razão muito simples. É que os homens não são igualmente inteligentes, não são igualmente ativos nem laboriosos. Então, na verdade, se as riquezas do mundo fossem divididas todas por igual, em pouco tempo isso acabava. Exatamente porque os espíritos não são todos iguais. Porque cada um de nós está num estágio, embora todos nós estejamos encarnados no mundo de provas e expiações. Então, tem aquele que vai lá e dobra aquilo que ganhou. Tem aquele que trabalha com afinco para conquistar muitas coisas. Tem aquele que é temeroso, guarda, que pode precisar. Tem aquele que é preguiçoso e não quer ir à luta. E nós lembramos da parábola dos talentos, que Jesus nos contou sempre com um objetivo e uma finalidade. Quando o Senhor dá aqueles talentos para aqueles servos que ficam, o que acontece? Um reproduz, portanto, o outro por mais ainda, e o outro guarda, com medo de perder e do Senhor voltar e ele não ter o que entregar. Então, isso já mostra que a igualdade nunca seria possível. No Livro dos Espíritos, na questão 811, Kardec pergunta novamente: a igualdade absoluta das riquezas é possível? Já terá existido alguma vez? E eles respondem: não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres a isso se opõe, ratificando o Evangelho de Jesus, né? Na palavra, no Livro dos Espíritos. Na 811A, Kardec pergunta: há homens que creiam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? Quer dizer, vamos dividir tudo? Vamos viver todo mundo com um pouquinho? E os espíritos respondem: são sistemáticos ou ambiciosos e invejosos. O que já nos mostra que quem quer essa repartição é quem não tem, né? Não compreendem que a igualdade com que sonham logo seria desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não correis atrás de quimeras. Então, na verdade, quando cada um de nós evoluiu bastante para tratarmos da nossa vida, conservando, aumentando o que temos, sem deixar de ajudar aqueles que não têm, sem deixar de produzir trabalho, quando isso é uma possibilidade nossa, de criar empregos, de auxiliar outras famílias, as coisas vão mudando aos poucos. E esse caminho que nós já estamos trilhando para o mundo de regeneração, essa mudança dos espíritos encarnados é fundamental. Se nós queremos participar, reencarnar adiante no mundo regenerado, nós temos que nos equilibrar, nós temos que nos encaixar nessas respostas que os espíritos nos dão. Se a fortuna no mundo fosse igual, repartida, daria a cada um uma quantia tão pequena que não ia dar para fazer nada. E o que ia acontecer? O progresso estava prejudicado. Como que eu vou criar alguma coisa se eu não tenho quase nada? O que nós precisamos é ter a caridade com aqueles que estão lá morrendo de fome, uns com tanto armazenado e outros morrendo de fome na África, que nos condói o coração, que aperta o nosso coração quando nós vemos aquelas imagens na tela da nossa televisão. Então, na verdade, é isso que nós precisamos nos preocupar. É exatamente auxiliar da maneira que for possível, sem deixarmos que as coisas fiquem do jeito que estão no momento, essa desigualdade tão grande, onde uns têm tanto, onde países são riquíssimos e onde outros morrem de fome no século XXI, né? Onde tanta comida é jogada fora, onde tantas coisas são supérfluas e a gente corre atrás. Então, tem
uma etapa aqui do trabalho que fala desejo de conquistar o mundo. Todos nós, né? O que nós queremos para nós mesmos e para os nossos filhos e os nossos netos? Tomara que conquiste, que arranje um bom emprego. Quando vai fazer uma faculdade, mas isso aí não dá dinheiro. A gente está preocupado mais com a estabilidade material do que com a felicidade da pessoa. Então a gente fala, não vai fazer essa carreira não, isso aí não dá nada. Você não vai ganhar nada, você não vai nem conseguir um emprego direito. A gente está preocupada com aquilo. A gente não está preocupada, meu filho, é isso que você quer? Então vai, porque tem chance todo aquele que luta com amor, porque é o amor que está fazendo falta nas nossas vidas. É o amor a nós mesmos, é o amor ao próximo, que depende do amor a nós, disse Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Então eu tenho que me amar, eu tenho que buscar a minha felicidade daqueles que me cercam, para que eles sejam felizes também, seja lá o que eles queiram. Quando uma filha arranja um namorado, o que o pai pergunta logo? O que ele faz? Quanto que ele ganha? Qual é o emprego dele? Ninguém pergunta, minha filha, ele é do bem, que ele tem religião, ele tem amor a Deus? Não, isso aí vem depois. Agora eu quero saber quanto que ele ganha. E nós temos visto ultimamente os casamentos durando pouquíssimo tempo. Outro dia, numa conversa entre amigos, até num casamento que nós fomos, nem era lugar para isso, mas foi particular. Nós começamos a pensar nos últimos casamentos que nós fomos, que já foram desfeitos. Coisa de 3, 4, 5 anos atrás. Uns 5 já foram desfeitos. Casamentos belíssimos, riquíssimos, uma beleza tal, uma fortuna investida ali. Então, é errado? Não, nada é errado. A gente está vendo a precipitação, não é? A gente não está preocupado, nós não estamos nos preocupando com a felicidade daqueles que vivem conosco, daqueles nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, nossos irmãos. Nós estamos preocupados na estabilidade econômica. Nós estamos preocupados com a conta bancária, com o emprego, com a viagem para a Europa, para os Estados Unidos, com todas aquelas vantagens e com todas aquelas regalias. Então, essa busca para conquistar o mundo, do sucesso, tem o sucesso e o sucesso. Quem nos fala é Joana de Ângeles. No dicionário do pensamento cristão, sucesso é a vitória sobre si mesmo e sobre as paixões primitivas. Isso é que é sucesso. Mas na vida material, para o mundo, sucesso é ter triunfo, é ganhar bem, é fazer negócios, é ter um bom emprego, uma conta bancária. Para o mundo, isso é sucesso. Então, os valores amoedados promovem o indivíduo no seu grupo social, porém, de maneira alguma, evitam que padeça dos mesmos sofrimentos que toda pessoa comum padece. Você pode ser riquíssimo, você pode ter não sei quantas indústrias, não deixa de ficar doente, não deixa de ter a perda das pessoas queridas, não deixa de ter problemas. Senão, os ricos não se suicidavam, não é? Só os pobres. E, na verdade, eu acho que acontece muito mais nos ricos do que nos pobres, né? Os pobres aceitam mais a condição em que vivem e correm atrás do prejuízo, uma grande maioria, enquanto os ricos se sentem frustrados, se sentem sem as coisas que eles consideram importantíssimas para viver. E qualquer não, e qualquer decepção na caminhada, derruba. Vem a depressão, cai na cama, precisa de vários consultórios. Não que a depressão não existe, existe, é uma doença muito séria, porque ela é a doença do espírito. Ninguém vê, não tem ferida, não tem febre, então ninguém liga. Mas depressão é uma doença seríssima. Mas por que chega a isso? Porque não aprendeu a viver com as negativas da vida. Continua querendo se estabelecer junto, né, se equiparar àqueles que sempre têm mais e têm mais. O sucesso espiritual não depende do ter ou não ter recursos econômicos, financeiros, mas a forma como se encara esse ter ou não ter. Então, nós vemos que o dinheiro não é ele que traz o mal para a humanidade, porque ele está aí para impulsionar o progresso. É através dele, do dinheiro, que se fazem indústrias, que se fazem comércios, que se dá trabalho, que se fazem pesquisas científicas, que se descobrem vacinas, doenças, remédios, coisas maravilhosas. E nós, esses dias, fomos fazer uma ressonância
e que é enjoadinho, né? Desce aquele negócio assim em cima. Antigamente a gente entrava num tubo, agora não. Desce uma placa que parece até que vai esmagar. E um barulhinho, né? Horroroso. E aí a gente faz assim para abstrair, né? Que é para não desesperar e levantar correndo. Eu comecei a pensar, nossa, que coisa maravilhosa. Os meus avós não tiveram isso. Jamais, quando tinham doenças, por isso a vida terminava cedo. Não tinha como descobrir certas doenças. Hoje a gente tem uma ressonância, a gente tem uns outros aparelhos modernos, a gente detecta a doença quando ela está começando, possibilitando um aumento do tempo de vida e mais comodidade. O dinheiro é de grande utilidade. O que importa é o que nós fazemos com ele. O que importa é a atitude de quem o tem. Ter ou não ter o dinheiro não reserva a ninguém um lugar melhor do outro lado da vida. Muito pelo contrário. Ter ou não ter dinheiro vai depender da nossa postura, da nossa maneira de viver e do uso que nós vamos fazer desse dinheiro. Então, nós vamos lendo umas últimas perguntas aqui do Livro dos Espíritos e depois um pequeno trecho de Emmanuel para a gente encerrar. Falando, né, sobre essa busca da riqueza, esse desejo do necessário e o que é necessário e o que é supérfluo. E aí, quantas vezes na nossa vida a gente olha, abre o armário, né, e fala, meu Deus, quanto supérfluo eu guardei aqui. E tanto, nos dizem os Espíritos, o que é supérfluo para nós, o que nós poderíamos deixar de ter, é imprescindível para o outro. Então, não há, assim, uma marca absoluta do que é supérfluo e do que é necessário. E Kardec pergunta, como pode o homem conhecer o limite do necessário? E eles respondem, o sensato o conhece por intuição. Olha só, o sensato o conhece por intuição. Então, quando nós trabalhamos a nossa sensatez, a nossa sabedoria, a gente bem que sabe que aquilo ali é exagero, né? Que nós podemos prescindir daquilo até em benefício dos outros. E diz mais, muitos só o conhecem à custa de suas próprias experiências. Tem que apanhar, né? Muita gente tem que apanhar para aprender. Noutra pergunta, 716, Kardec fala, a natureza não traçou o limite das nossas necessidades por meio da própria organização que nos deu? Quer dizer, a nossa organização, o nosso poder aquisitivo, a situação em que nós nos encontramos nesse momento, já não nos mostra o que a gente pode, o que não pode, o que é bom para nós e o que não é? E eles respondem, sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades que não são reais. E aí nós vemos, né, falando da natureza, como o homem destrói a natureza, o desmatamento, as escavações, as construções fora do lugar, a pesca, que não, na fase em que ela não é aconselhável. Então, nós vemos que tantas coisas que prejudicam a tanta gente, tem sempre a inteligência do homem por trás, infelizmente. Então, essa é a nossa situação atual. É isso que nós temos passado na nossa vida no corpo. E são essas diferenças entre a riqueza e a pobreza, entre a maneira de nós encararmos as situações que nos cabem nessa vida, que nós temos que pensar. Pensar, ver o que nós podemos auxiliar o nosso semelhante, colocar amor nas nossas vidas. Os Espíritos falam constantemente nisso, que nós precisamos trabalhar o amor, a lei do amor, que é a lei mais bonita de todas as leis de Deus, porque, na verdade, somos todos irmãos, todos temos Deus dentro de nós, e é preciso que a gente não esqueça isso, que sejamos vigilantes nas nossas posturas. E Emmanuel nos fala no livro da Esperança, um trecho em que muito bom para nós, que nós vamos encerrando com ele. Contempla o dinheiro, pensando no suor, na vigília e na aflição de todos aqueles que choraram e sofreram para ganhá-lo, e o verás como servidor da felicidade e do aprimoramento do mundo,
a rogar em silêncio para que lhe ensines a realizar o bem que lhe cabe fazer. Então, o dinheiro está ali. Ele veio para suprir o mundo. E é justamente essa sensibilidade que aqueles que têm um pouco mais e podem ceder alguma coisa aos seus semelhantes precisam fazer. É um momento em que nós precisamos trabalhar a nossa caridade, a nossa fraternidade, a nossa boa vontade com o nosso semelhante. Então, essa é a nossa mensagem da noite de hoje. Nós temos muito sobre esse assunto e poderíamos ficar aqui a noite toda, mas não vamos ficar. Então, nós queremos deixar esse recado para que todos nós tenhamos a certeza que não estamos à toa onde estamos, passando pelo que passamos porque precisamos, e junto das pessoas que nós também precisamos viver. Mas auxiliar, amar e sermos fraternos são posturas imprescindíveis ao nosso crescimento. Muita paz a todos.